Queridos e queridas, existe uma passagem na Bíblia, né, que eu gosto demais. Eu gosto muito da história de Samuel, né? A história de Samuel, a história de Ana, o testemunho deles fala demais ao meu coração. E eu sempre estou meditando, vira e mexe, eu medito na palavra de Deus, mas eu sempre me remeto ao chamado de Samuel, quando o Senhor o chamou. E aí, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim, vamos aqui ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia ao Senhor. Preste atenção nessas palavrinhas-chave que eu estou enfatizando. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, existia um templo, existia um sacerdote, né? Mas a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor, as visões, né, não eram frequentemente. A gente sabe que o sacerdote, ele tinha uma função, né? Ele era aquele que se colocava entre o povo e Deus. Mas a palavra de Deus, ela não era, a visão não era constante. Deus falava raramente. Deus estava num momento de silêncio. Versículo 2 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia a Deus. Diz assim o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Até aí. Gente, eu já ouvi muito falar, né? Até uns anos atrás, geração de Samuel, geração de Samuel, geração de Samuel. E sempre, no meio dos jovens, a gente sempre ouvia falar, nós somos a geração de Samuel. Só que hoje eu quero trazer para a nossa memória, que geração a gente pertence? É a geração de Samuel, uma geração profética, ou é a geração de Eli? Preste atenção, queridos. A Bíblia primeiro fala que há muito tempo o Senhor não falava. As visões eram raras. E Samuel, ele estava no templo juntamente com Eli. E aí fica aquela pergunta que serve para mim e para você. Muitos de nós estamos no templo do Senhor. Muitos de nós frequentamos, né, semanalmente a igreja, né, o local onde se congrega. Mas existem pessoas ali dentro, existem irmãos e irmãs que estão vivendo, ou por que não dizer, estamos vivendo, da mesma forma que Eli e Samuel. Os dois estavam no templo, os dois estavam ali. E a Bíblia diz que Eli, ele estava ali, ele se deitava ali, ele dormia, vivia no templo. Mas Samuel, ele vivia, ele deitava perto da arca do Senhor. Eli já não mais se acomodava perto da arca. Eli se distanciava. Eli estava no templo,
Eli cuidava do templo, pode-se dizer assim, mas Eli não estava mais, ao ponto dele nem mais enxergar. E eu assim, sou muito clara em dizer para vocês que a cegueira de Eli não era somente física. A cegueira de Eli era espiritual. Mas Samuel permanecia. Samuel permanecia no templo. E ele se dedicava a estar e deitava perto da arca do Senhor. A pergunta que eu faço para nós: qual é o nosso posicionamento no reino espiritual? Nós estamos dizendo que servimos ao Senhor, que cuidamos das coisas do Senhor, que frequentamos até uma igreja, né? Mas qual é o nosso posicionamento? Aonde nós estamos chegando? Como nós nos posicionamos? Dentro, mais acomodados, ou como Samuel, dentro da casa do Senhor, mais perto do Senhor? Eli só estava no templo. Eli só estava no espaço físico, mas o seu coração estava distante do Senhor. Isso me faz gerar uma interrogação muito grande na minha vida, e eu espero que seja gerado isso na sua. Qual o seu posicionamento? Como tem sido a sua vida? Uma vida rotineira, né? Acostumado a estar na presença do Senhor. Cuidado com a rotina espiritual, porque a rotina geralmente ela leva a você ficar acomodado. Mas Samuel não. Samuel, e a lâmpada não se apagava. Ele tinha o cuidado. Então, como está a minha vida? Como está a sua vida diante do Senhor? Qual é o nosso posicionamento? O posicionamento de Eli, a postura de Eli ou a postura de Samuel? Perceba que a Bíblia fala, eu li aqui, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra ainda não tinha sido revelada ao Senhor. E Samuel foi criado. Desde muito pequeno, depois de desmamado, ele foi criado na casa do Senhor. Ele foi educado na casa do Senhor. E aí eu fico questionando, né? Eu faço esse questionamento. Por que a palavra Samuel ainda não conhecia a Deus? Por que Samuel ainda, a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada a Samuel? Sabe por quê, queridos e queridas? Porque Eli não exalava o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que aonde nós colocamos os nossos pés, não só nós abençoamos, mas nós transformamos o local, aquele espaço e as pessoas ao nosso redor. A vida de Eli não foi tão resplandecente para Samuel, para que Samuel já conhecesse a Deus, já sentisse, já visse, já prestasse atenção nas manifestações do poder de Deus. Ao contrário, Samuel só via e ouvia aquilo que desagradava a Deus. E a gente vê no decorrer da história que o fim de Eli e dos seus filhos foi trágico. E interessante é que o próprio Deus revelou a Samuel o que iria acontecer com Eli e com a sua família. E eu faço os seguintes questionamentos. Eli estava no templo, mas estava distante do Senhor. Quantos de nós estamos no templo, mas com o coração longe do nosso Deus? A sua visão, a visão de Eli, já não era mais a mesma. Mas não só era a visão física prejudicada. Eli já era um sacerdote que não agradava mais ao Senhor. E por conta dessa falta de cuidado, desse agradar, de obedecer a Deus, o jovem Samuel não conhecia ainda a palavra revelada. Ele estava ali, né,
um, um, um pacto, né, que a sua mãe Ana fez. E ele era obediente. Ele estava ali porque ele entendia que a mãe dele queria o melhor para ele, mas ele não via o Deus vivo refletido na vida de Samuel e dos seus filhos. Será que as pessoas ao nosso redor, será que no nosso trabalho, na nossa família, nós estamos agindo igual a Eli? Abrindo a boca e dizendo assim: "Ah, eu sou cristão, né? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso", mas não passa dos nossos lábios. Será que as pessoas não estão conhecendo a Deus? Porque, de fato, nós não estamos nos posicionando como servos e servas. Aonde a gente chega, o local tem que mudar, queridos e queridas. Eu não creio numa paralisia, eu não creio num comodismo. O crente, ele tem que transformar. O crente, as pessoas têm que olhar para a gente, não precisar dizer bem assim: "Ah, eu vou na sua igreja, porque eu quero, eu estou precisando de uma oração". Eu creio em uma geração em que, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o local, as pessoas, elas precisam, elas devem serem transformadas. Mas, muitas vezes, nós estamos tendo a atitude de Eli em nossas vidas. Samuel também estava no templo e deitava-se perto da arca do Senhor. Eli também estava. Eli também vivia no templo. Mas a posição de Samuel fez total diferença em relação a Eli. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição diante do Senhor? Nós estamos acostumados a ir ao templo, né? Só que esquecemos que o nosso corpo, nós somos templo do Deus vivo, por conta do Espírito Santo de Deus. Será que nós já nos acostumamos ao ponto de não transformarmos, de também nos transformar? Porque uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, ela leva uma transformação. Quando nós nos acostumamos a estarmos na presença do Senhor, gente, estar na presença do Senhor precisa ser uma novidade, precisa ser um novo fôlego para as nossas vidas. Não devemos ter uma rotina de estarmos na presença do Senhor. Devemos ter uma rotina de compromisso, como a missionária Débora falou anteriormente. Quer ser revestido do poder de Deus, quer ser revestido das armaduras de Deus? Leia, ore, busque. Mas cada dia que nós fazemos isso é uma renovação. Outra, outra pergunta que eu faço, né? O texto ele diz que Samuel, como eu falei, ele não conhecia Deus. Por que ele não conhecia Deus se ele vivia, Cláudia, no templo, ele vivia servindo, ele não deixava o fogo se apagar no altar, ele vivia perto, dormia perto da Arca da Aliança, mas ele não conhecia a palavra. Ele ainda não via os manifestos de Deus. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio por um longo tempo. E sabe por que Deus ficou em silêncio? Porque aquele a qual ele tinha instituído como sacerdote, como aquele que estaria intervindo entre o povo e Deus, não estava mais se posicionando, exercitando o seu papel. Samuel não só deixou de ver fisicamente, ele não mais enxergava espiritualmente, ele não mais ouvia a Deus por conta de uma vida acostumada, por conta de uma vida que ele vivia uma mentira. E aí eu trago à existência a mensagem anterior. Samuel era um crente que vivia uma mentira. Será que nos dias de hoje, essa geração, o evangelho ele está se expandindo de forma gigantesca? Hoje a palavra de Deus ela é pregada nos quatro cantos. Alguns locais com maior facilidade e outros não. Mas veja só,
Samuel, Eli, ele tinha essa dificuldade. E o evangelho hoje, ele está crescendo de tal forma, mas eu me preocupo com esse crescimento, porque tem muitos irmãos e irmãs que estão conhecendo a palavra, que estão buscando a Deus, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode oferecer. Assim também era a vida de Eli. Mas Samuel não. Samuel não conhecia, não via ainda os manifestos de Deus, mas ele entendia que aquele local era o melhor local para ele viver, porque ele vivia em obediência. E obediência a quem? A sua mãe, a qual teve essa atitude. Samuel ainda não tinha sido, a palavra de Deus, ele não tinha visto os manifestos. O povo naquela época estava longe do Senhor. Olha o papel importante aí, meu e seu, enquanto cristãos. Porque Eli estava distante do Senhor. A família de Eli estava uma família destruída, os filhos fazendo o que queriam e Eli não se posicionava. Por conta disso, o povo pereceu. Por quê? Porque o referencial do povo era Eli. Ei, o referencial deste mundo sou eu e você. Nós somos a luz, a própria palavra diz. Nós somos o sal desta terra, nós somos a luz do mundo. O nosso posicionamento, a nossa postura diante de Deus, ele pode trazer luz ou pode permanecer nas trevas. Porque o povo vivia longe do Senhor, né? Os ensinamentos não eram mais vivenciados. A dedicação e zelo não mais existiam de Eli para com o Senhor, para com o templo. O estado espiritual do povo era igual a do sacerdote sem visão. Eu e você somos ou estamos igual à postura de Eli. Quem somos nós? Nesse contexto hoje, né, que nós vivemos, a palavra de Deus sendo pregada de forma bem incisiva. Hoje você liga a rádio, você liga tudo, você assiste televisão, tudo. Você chega ali numa esquina, a palavra de Deus está sendo pregada. Mas diante dessa tamanha pregação, aí a gente pode se enganar, achando que o evangelho, né, está sendo pregado, as pessoas estão se convertendo. Eu ouvi uma palavra do pastor essa semana, de Luciano Subirá, que ele é muito incisivo. Ele disse assim: não se enganem com esse crescimento do evangelho. Porque, da mesma proporção que as pessoas estão aceitando a Cristo, a mesma proporção estão se desviando. Cuidado. Por quê? Porque as pessoas elas não estão sendo solidificadas. Elas estão vivendo uma época hoje, uma geração de Eli e a geração de Samuel. Elas estão praticamente da mesma forma. Hoje o evangelho, as pessoas buscam o evangelho não para se adequar ao evangelho, mas querem que o evangelho se adeque à realidade deles, à necessidade deles. Assim era Eli. Quem nós somos nesse contexto hoje, nesta geração hoje, nos dias de hoje? Eu sou Samuel ou eu sou Eli? Samuel era um profeta. E a função do profeta é iluminar, é apontar o caminho a seguir. Nós estamos iluminando? Nós estamos apontando o caminho a seguir? Nós estamos sendo boca de Deus aqui na terra? Ou nós estamos acostumadas? Porque eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, né? A gente tem que viver todo dia em novidade de vida. Oração e leitura da palavra é o combustível do cristão. Samuel não conhecia Deus ainda. A primeira experiência de Samuel, do Deus que se revelava, foi quando o Senhor o chamou.
Olha a situação de Eli. Eli já estava tão cego espiritualmente que ele nem teve a sensibilidade de dizer logo para Samuel, Samuel, se você ouvir novamente essa voz, né? Você diz, Senhor, eis-me aqui. Não, foi preciso 3 vezes o Senhor chamar Samuel para que Eli tivesse o discernimento de que era o Senhor. E se a gente for ler o restante do texto, Eli ficou muito preocupado. A ficha de Eli caiu naquele momento em que Deus chamou Samuel. É tanto que quando a gente lê o resto de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, aí diz que no outro dia Eli pergunta para Samuel, o que é que o Senhor te disse? Porque o Senhor não mais falava com Eli. Será que nós estamos dependendo do outro, do irmão, da irmã, para ouvirmos a voz de Deus? Esse é o contexto real dos nossos dias hoje. Tem irmãos e irmãs no nosso contexto cristão que não mais conseguem ouvir a voz de Deus, que precisa de uma mensagem, que precisa de um servo, uma serva, que lance uma palavra, uma profecia. Eu entendo que antes de Deus usar essas pessoas, os servos e as servas dele, Deus fala comigo e com você primeiro. Deus, ele é muito claro. Ele quer intimidade, mas porque nós não estamos tendo essa intimidade e estamos na casa do Senhor, viu? Estamos igual a Eli, na casa do Senhor, mas não tendo intimidade com o Senhor. Samuel era um profeta. Nós, eu e você, somos profetas nesta geração. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos, porque se profeta é aquele que anuncia, aquele que ilumina, aquele que aponta o caminho, nós temos que tomar posse nessa geração, de sermos essas pessoas que fazem a diferença no local, na vida, na nossa própria vida. Qual é a geração que eu e você queremos pertencer? A geração de Eli? Veja se você e eu pertencemos a essa geração. Olha as características importantes que eu consegui tirar do texto de 1 Samuel, capítulo 3. Eli, é, ele era um religioso que vivia no templo, mas não na presença do Senhor. Eu sou crente. Eu sirvo ao Senhor há 30 anos. Não, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. Eu nasci no Evangelho, mas a religiosidade, ela nos afasta de Deus. É uma geração morta? Será que eu e você estamos mortos espiritualmente? E nos enganando, achando que por estarmos servindo ao Senhor, estamos com essa palavra de vida, nós somos vida, nós somos água, né? Onde nós passamos, aonde nós estamos inseridos, nós temos que frutificar. Nós não devemos julgar a pessoa, mas os frutos nós sim, nós podemos julgar. Será que a geração de Eli, que não obedecia, olha para os filhos de Eli, era uma geração desobediente e começou com o pai, porque ele não poderia usar de cegueira espiritual. Eli simplesmente, por conta da postura dele, da desobediência dele, a geração dele, os filhos dele, e o povo era um povo desobediente. Era um povo que não ouvia mais a voz do Senhor. Será que nós estamos nos identificando com a geração de Eli? Uma geração que com o corpo, né? Que vivia com o corpo no templo, mas a mente lá fora. Uma geração que está mais preocupada, né? Hoje, no nosso contexto, para a gente fazer uma contextualização. Hoje, será que a nossa geração ela não está mais preocupada em estar preocupado com o seu corpo físico e não mais com joelho no chão, jejum e oração? E a geração de Samuel?
Quem é a geração de Samuel? Em nome de Jesus, eu gero no reino do Espírito que nós que estamos aqui e aqueles que o Senhor há de colocar em nossas vidas serão e seremos a geração de Samuel. Uma geração que não se cala, uma geração que anuncia e denuncia. Anuncia a salvação e denuncia o pecado. A geração de Samuel, olha as características dela. É uma geração que fala e faz. É uma geração que anuncia, mas que faz. É uma geração que vê e ouve a voz de Deus. Contempla o Senhor. É uma geração que obedece. A obediência é a chave de qualquer vitória que nós queremos alcançar. É uma geração que traz, né, e carrega consigo a presença do Senhor. Aonde eu for. Primeiro porque o Espírito Santo mora, né? O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas a sensação que a gente tem é que nós esquecemos disso muitas vezes. Eu digo nós porque eu estou generalizando. A nossa postura, o que nós falamos, o que nós, né, até os nossos pensamentos, muitas vezes não condiz com a presença do Senhor em nossas vidas. A geração de Samuel é uma geração que levanta um altar de sacrifícios e aceitações ao Senhor. Hoje a gente não precisa mais fazer o sacrifício de animais, mas o nosso sacrifício, ele tem que ser diariamente. É um sacrifício à base de o que é que eu tenho feito, o que é que tem desagradado meu Deus, o que é que eu estou fazendo que não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. E você sacrificar a sua carne, você sacrificar, né? Muitas vezes a sua postura. É uma geração de sacrifícios. Samuel foi um sacrifício. A própria ida de Samuel, quando Ana colocou Samuel para ele ser criado, crescer na casa do Senhor, você imaginou o sacrifício dessa criança, onde todos tinham uma vida normal e ele foi desde o início, né? Foi separado para servir ao Senhor. E por conta de uma falta de postura, de um testemunho e de um posicionamento de um sacerdote, ele ainda antes de 1 Samuel capítulo 3, ele ainda não conhecia o Senhor por conta da postura de Eli. Será que as pessoas elas têm se afastado do evangelho, muitas vezes por conta da nossa postura? A geração de Samuel é uma geração que não se cala diante dos inimigos. A irmã, a missionária Débora, ela falou sobre a questão que o reino das trevas, ele é um reino muito estrategista, né? É muito organizado. E nós, como povo de Deus, muitas vezes nós somos desorganizados. Nós não temos uma organização espiritual. A gente começa algo hoje, amanhã a gente, né, esquece. Nós esquecemos dos benefícios, das benevolências que o Senhor fez em nossas vidas, quando nós passamos por uma luta muito grande e muitas vezes nós não trazemos à nossa memória aquilo que o Senhor nos já fez, gerando em nós uma esperança. Não, a gente se abala com a situação, a gente fica questionando Deus com a situação. E o inimigo cirandando em nossas vidas. Nós precisamos ter coragem, ousadia de não temermos diante das atitudes de Satanás. Geração que clama é uma geração que chora, a geração de Samuel. É uma geração que não só chora, mas clama por as almas perdidas. E aí, que geração nós somos? Qual a geração que nós pertencemos? Nós trouxemos um contexto da vida de Eli e de Samuel.
O meu desejo, a minha oração é que eu e você, e os irmãos e irmãs que ainda ouvirão essa mensagem, possa estar dobrando o seu joelho, possa estar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e que nos permita sermos uma geração igual à geração de Samuel. Foi fácil para Samuel? Não. E quem disse que o reino do Espírito ele é fácil? Quem disse que as coisas espirituais são fáceis? Não são fáceis. Nós temos que realmente, sabe, arrancar das mãos do inimigo. Agora, para isso, nós precisamos nos posicionarmos. Você e eu estamos assíduos na casa do Senhor. Você e eu frequentamos uma igreja, mas a igreja sou eu e sou você. Lá é só o local de ajuntamento. Mas mesmo sendo esse local de ajuntamento, nós estamos acostumados, como Eli vivia acostumado, e o preço foi altíssimo. Ou nós estamos vivendo a postura e tendo a mesma atitude de Samuel. Essa é a mensagem que o Senhor quer ministrar, que já ministrou ao nosso coração. Posicionamento. Essa é a palavra-chave. Nós devemos nos posicionarmos. Os dois conheciam a Deus, Samuel depois do chamado do Senhor, mas conheciam a Deus. E veja como Deus usou Samuel tremendamente, porque ele entendeu a sua posição. Hoje a gente é crente, a gente diz que serve ao Senhor e servimos mesmo, porque entregamos a nossa vida a Cristo. Mas o desenrolar, a caminhada, né, depende do nosso posicionamento. Eu vou estar orando, queridos e queridas, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Sabe por quê? Porque se eu e você não nos encaixamos nessas duas vertentes, de Samuel e de Eli, mas um dia nós já fizemos isso, ou podemos até fazer. Então, a minha oração nesta manhã, né, é de se posicione quem você é em Cristo. Quem você é, quem nós somos. E qual é o nosso chamado realmente? O nosso chamado é anunciar a salvação e denunciar o pecado, mas tudo em amor.